Chá, às 5 com a morte. A vila de Rosewood parecia orgulhar-se de sua previsibilidade. As casas alinhadas, os jardins aparados com precisão quase moral, o sino da igreja marcando as horas com pontualidade absoluta. Nada ali acontecia sem ser notado, especialmente quando envolvia Eleanor Whitfield. Eleanor era conhecida por todos. Viúva há 2 décadas, frequentadora assídua de jantares, chás e reuniões beneficentes, possuía uma curiosidade que ultrapassava a mera cordialidade. Sabia quem devia a quem se atrasava no pagamento do aluguel, quem discutia em voz baixa atrás das cortinas. Às 5 horas em ponto, como fazia toda quinta-feira, Eleanor abriu as portas de sua casa para o chá. Seria o último. 5 pessoas sentaram-se à mesa naquela tarde. Margaret Collins, a melhor amiga de Eleanor, sempre sorridente, sempre solícita. Thomas Whitfield, sobrinho distante e único herdeiro. Clara Hayes, a jovem professora recém-chegada à vila. Henry Bell, o médico local. E Agnes Whitfield, prima mais velha, que raramente aparecia sem ser convidada. O chá foi servido com a exatidão habitual. Xícaras de porcelana clara, açúcar em cubos, biscoitos amanteigados. As conversas giraram em torno do trivial. O clima, a colheita, pequenos boatos cuidadosamente disfarçados de comentários inocentes. Eleanor tomou 2 goles. Então empalideceu. Henry Bell foi o primeiro a se levantar quando Eleanor levou a mão ao peito. Ele a examinou com rapidez, pediu água, pediu espaço. Em poucos minutos, porém, foi obrigado a declarar o inevitável. Um colapso cardíaco, disse com voz firme. Margaret chorou. Thomas permaneceu imóvel. Clara parecia confusa. Agnes observava em silêncio, as mãos cruzadas. A vila aceitou o veredito sem questionar. Eleanor não era jovem. Um fim tranquilo parecia apropriado, exceto para Miss Violet Harper. Miss Harper morava na casa em frente à de Eleanor. Nunca fora convidada para o chá das 5, mas sabia exatamente quem ia e quem vinha. Observava não por malícia, dizia a si mesma, mas por hábito. Naquela tarde, algo lhe parecera errado. As janelas estavam abertas, algo incomum. O açúcar fora servido já dentro das xícaras. E Henry Bell saíra da casa rápido demais. Miss Harper comentou suas observações com ninguém. Apenas guardou-as. No funeral, Margaret afirmou que Eleanor reclamara de amargor no chá. Thomas disse que a tia parecia perfeitamente bem. Clara mencionou um leve tremor nas mãos de Eleanor antes do primeiro gole. Henry garantiu que não havia sinais de envenenamento. Agnes comentou que Eleanor havia mudado o testamento recentemente. As versões não se encaixavam. Miss Harper percebeu isso enquanto todos falavam com excessiva cautela. Dias depois, Miss Harper pediu licença para ajudar na organização da casa de Eleanor. Encontrou o açucareiro limpo demais, sem resíduos, sem grãos esquecidos. Eleanor nunca o lavava após o chá. Além disso, o açúcar comprado naquela semana estava intacto na despensa. Então, onde estava o açúcar servido às 5? Cada convidado tinha algo a perder. Margaret dependia financeiramente de Eleanor. Thomas herdaria tudo. Clara temia que Eleanor descobrisse algo sobre seu passado. Henry tinha receio de um erro antigo vir à tona. Agnes desejava reaver uma herança perdida décadas antes. Miss Harper começou a entender. O veneno não estava apenas na xícara. Estava nas relações. Henry Bell fora rápido demais em diagnosticar um ataque cardíaco. Rápido demais em encerrar o assunto. Miss Harper lembrou-se. Henry sempre colocava o açúcar para Eleanor. Um gesto antigo. Um hábito conhecido. Mas naquela tarde, o açúcar já estava servido. Quem mudara o ritual? Clara Hayes evitava olhar para Miss Harper. E evitava o chá desde então. Miss Harper descobriu por cartas antigas que Clara conhecera Eleanor antes de chegar à vila. Um encontro esquecido. Um segredo mal enterrado. Clara tinha medo. Medo suficiente para mentir. Thomas herdou tudo, mas não celebrou. Na noite após o funeral, Miss Harper viu luzes acesas na casa de Eleanor. Thomas vasculhava gavetas. Procurava algo, mas não encontrou. O Novo Testamento não foi encontrado. Eleanor sempre dizia que nem tudo precisa ser escrito. Miss Harper percebeu que talvez a morte tivesse ocorrido cedo demais. Ou tarde demais. Miss Harper reuniu as incoerências, mas não as provas. O chá, o açúcar, o hábito quebrado, os relatos divergentes. Ela sabia que alguém mentia. Mas quem? Dias depois, ao arrumar seu próprio chá, Miss Harper percebeu algo que Eleanor jamais ignoraria. O veneno não alterava o sabor, alterava o aroma. Eleanor sempre cheirava o chá antes de beber. Alguém garantira que ela não o fizesse. Miss Harper sabia agora como Eleanor morrera.
mas não sabia quem com absoluta certeza. E talvez soubesse algo ainda mais perturbador. Mais de uma pessoa havia ajudado. O chá fora apenas o momento final. Na quinta-feira seguinte, às 5 horas em ponto, Miss Harper colocou água para ferver. Convidados começaram a chegar à sua casa. Ela sorriu. Algumas verdades exigem mais de um chá para serem servidas. Os convidados sentaram-se novamente à mesa de Miss Harper. O chá foi servido sem açúcar. Nenhum reclamou. Ela observava em silêncio. Quem tocava a xícara primeiro, quem evitava o aroma, quem não bebia. Henry Bell foi o único a empurrar a xícara para longe. Eleanor sempre cheirava o chá, disse Miss Harper calmamente. Exceto naquele dia. Todos olharam para Henry. Porque alguém a distraiu, continuou ela. Alguém que sabia do hábito e garantiu que fosse quebrado. Henry empalideceu. Miss Harper revelou o detalhe final. O veneno não estava no chá, mas no açúcar dissolvido antes de servir. Algo que só uma pessoa costumava fazer. O médico, Henry confessou. Eleanor descobrira um erro antigo seu, uma morte encoberta. O chá fora apenas o acerto final. Henry não agiu sozinho. Margaret distraiu Eleanor com conversa insistente. Thomas removeu o açucareiro depois. Clara mentiu por medo. Agnes guardou silêncio por conveniência. Não houve um único assassino. Houve um acordo. Henry foi preso. Os outros permaneceram livres, mas nunca em paz. Na semana seguinte, ninguém apareceu para o chá das 5. Miss Harper tomou o seu sozinha, sem açúcar.